Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos agora aos destaques desta quarta-feira. O número de infectados pelo coronavírus no Brasil já chega a 1.188.631. Ao todo, são 53.830 mortes. No mundo, já são mais de 9.300.000 casos confirmados. O governo altera protocolo de testes. A partir de agora, pacientes com sintomas leves do coronavírus também serão testados. A ideia é que 50 milhões de brasileiros passem por avaliação. Reabertura das escolas. O governo de São Paulo quer retomar aulas em setembro com rodízio de alunos. Choque no bolso do brasileiro. Contas de luz estão mais caras que o normal. Aumento surge após retomada da leitura presencial dos medidores de energia. Nuvem de gafanhotos se aproxima do sul do Brasil, mas a praga já está há meses assolando parte da África, Oriente Médio e Ásia. Olha só, a Câmara aprovou o projeto de lei que muda os pontos do Código de Trânsito Brasileiro. O Heródoto está aqui com a gente, vai separar e mostrar para a gente quais foram essas mudanças. Antes de mais nada, boa noite, Heródoto. Olá, Gustavo. Como você sabe, há uma polêmica grande em torno do Código de Trânsito Brasileiro e ele está diretamente ligado a uma questão fundamental. Ou seja, nós obedecemos muito pouco as regras de trânsito. Parece o seguinte, que as leis são para ser seguidas, mas a lei de trânsito nem tanto. Aí não pode entrar à esquerda, a gente entra, aí marca lá 80 por hora, a gente passa a 120, chega no radar, a gente para a 60, passou o radar, a gente mete o pé de novo. Então, parece que não é para ser observado, mas é. Agora é o seguinte, está havendo uma liberação do próprio código, está ficando mais fácil de trabalhar. Vamos ver algumas coisas aqui que eu acho que vai mexer com a vida de muita gente que tem carro. Por exemplo, olha lá. O caso, por exemplo, do cidadão perder a carteira por causa do número de pontos. A proposta vai ser, a pessoa pode até ter 40 pontos na carteira, desde que não tenha nenhuma infração gravíssima. Até 40 pontos na carteira. Então, se for coisinha leve, meio leve, vai ter 40 pontos. Se porventura ela tiver uma única infração gravíssima, ela pode ter até 30 pontos na carteira para poder perder, então, a carteira e ter que se readequar. E se tiver duas ou mais infrações gravíssimas, aí sim, então, vai nos atuais 20 pontos. Então, isso vai fazer com que as pessoas tenham mais pontos na carteira, sem precisar fazer uma reavaliação e sem perder a carteira. Principalmente os motoristas profissionais, caminhoneiros, motoristas de ônibus, apoiam muito essa proposta que está aí em aumentar o número de pontos para 40 sem nenhuma infração gravíssima. Mas tem outra questão para ser considerada, né, em relação ainda à mudança, que diz o seguinte, bom, os exames médicos também vão ter uma validade muito maior. Olha só, quem tiver menos de 50 anos de idade vai fazer um exame médico a cada 10 anos. Quem tiver entre 50 e 70 anos vai fazer um exame médico a cada 5 anos. Eu estou na categoria de 3 anos aí, Gustavo. 70 anos ou mais, cada 3 anos vai ter que fazer exame médico. Um detalhe interessante é o seguinte, por que um médico qualquer não pode atestar a qualidade, ele não pode atestar a habilidade da pessoa? Você tem que ir naqueles médicos mostrados pelo Detran. Não sei por quê, não sei exatamente. Parece que é mais uma reserva de mercado. Isso também está sendo discutido lá. Outra questão importante. Quantas vezes, vamos virar a página, quantas vezes a gente já ouviu falar a maneira pela qual a gente transita na cidade? Então, olha lá, luz baixa vai ser optativo, na estrada não, mas na cidade vai ser optativo. E uma coisa extremamente polêmica, a moto passagem entre faixas. Ou seja, o trânsito está indo devagarinho e a moto passa no meio dos carros. O trânsito está parado, a moto passa no meio dos carros. Já houve uma proposta no passado para proibir fazer isso, porque é absolutamente perigoso. Olha, eu conheço outros países do mundo, eu não conheço nenhum país do mundo onde moto passa no meio de dois carros, como aqui no Brasil. Mas aqui a gente sabe que o lobby das montadoras de motocicleta é muito forte. Houve uma tentativa já no passado e acabou sendo, então, vetada pelo então presidente da República da época. Faz tempo. Foi o Fernando Henrique Cardoso. De lá para cá, as motos continuam passando. E se você mudar de faixa,
Você cria um problema. Se você abrir uma porta, você pode, inclusive, criar um acidente gravíssimo. Então, são algumas coisas que estão mudando por aí e seria bom a gente acompanhar, porque uma boa parte das pessoas ainda dirige. Eu não posso, até por causa do meu nome. Certo, Gustavo? Mas por causa da idade. É isso aí, Barbeiro. Mas daqui a pouco o Heródoto volta aqui com a gente para falar sobre outros temas de importância no nosso país e também no mundo. Agora a gente fala do Ministério da Saúde, que apresentou nesta quarta-feira a ampliação do programa de testes para o coronavírus. Agora, os pacientes com sintomas leves da doença também vão ser testados. A ideia é que pelo menos 50 milhões de brasileiros passem por avaliação já no início dos sintomas. De acordo com o Ministério, a metade dos testes aplicados no atendimento básico vão ser do tipo PCR, aqueles que trazem resultados mais precisos e são feitos por meio de uma sonda no nariz. É como se fosse um cotonete bem grande que coloca no nariz. A outra metade será analisada por testes rápidos de anticorpos, que são feitos a partir da coleta de sangue, um furo no dedinho, e aí coloca num aparelhinho e aí já sai o resultado. Localidades com piores indicadores de qualidade de vida e com população de maioria negra apresentam os maiores números de óbitos por coronavírus em São Paulo. Você vai entender o porquê agora na reportagem. A rede Nossa São Paulo fez um levantamento cruzando os dados do Mapa da Desigualdade 2019 e os números de óbitos por Covid-19 divulgados pela Prefeitura e pelo Ministério da Saúde. O resultado aponta que os distritos que possuem maior número de moradias precárias, ou seja, em favelas, registraram números muito maiores de mortes por Covid-19 do que bairros mais ricos. Por exemplo, os bairros Alto de Pinheiros e Moema não possuem residências em favelas, segundo dados oficiais. Quando se trata de mortes por conta do coronavírus, os dois bairros registraram números baixos, sendo respectivamente 44 e 66 até 18 de junho. Já os bairros Brasilândia e Sacomã estão entre os que possuem maior porcentagem de casas em favelas, 30% e 28%. E a contabilidade dos números de óbitos por Covid-19 nessas localidades apontam 277 e 226. Mas esse não é o único aspecto do levantamento que aponta que bairros de periferia têm sofrido mais com o coronavírus. Os distritos com maior proporção de população negra entre seus habitantes apresentam alto número de mortes, enquanto os bairros de maioria branca revelam números opostos. Vamos ver. Jardim Ângela e Grajaú são bairros da periferia da Zona Sul de São Paulo. Neles, as porcentagens de população negra são de 60% e 57%. Somados, os dois bairros registraram 507 mortes por Covid-19. Já nos dois bairros com menos negros, o cenário é bem diferente. Alto de Pinheiros possui apenas 8% de negros entre seus habitantes e Moema, 6%. Juntos, os dois distritos contaram 110 vidas perdidas para o coronavírus. Assim, o levantamento feito pela rede Nossa São Paulo lança um alerta sobre como as mortes por Covid-19 e a desigualdade social parecem estar andando juntas nessa pandemia. São Paulo é uma cidade muito rica. Ela tem que aprender a distribuir melhor essa riqueza. E para isso ela tem que investir nos lugares mais desiguais. São Paulo tem essa oportunidade. Nós estamos tendo um aprendizado, um triste aprendizado nesse momento de pandemia. E olha, segundo dados divulgados pelo IBGE, em maio, 19 milhões de trabalhadores ficaram afastados do trabalho por causa da pandemia. Entre essas pessoas, quase 10 milhões ficaram sem remuneração. Ao todo, 1 milhão de pessoas já perderam o emprego aqui no Brasil. E o processo de impeachment do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, teve uma pausa temporária. Pois é, a Assembleia Legislativa do Estado interrompeu aquela contagem do prazo de defesa para ter acesso a mais documentos das investigações. O governador Wilson Witzel ganhou tempo. O prazo para se defender no processo de impeachment começaria nesta quarta-feira. Mas os deputados decidiram esperar que cheguem à Assembleia Legislativa as cópias dos inquéritos do Superior Tribunal de Justiça que colocaram Witzel na mira da Polícia Federal.
Ele é investigado em fraudes nos contratos emergenciais na compra de equipamentos na área da saúde no combate à Covid-19. Um relatório da Controladoria Geral do Estado apontou 45 irregularidades na gestão da saúde de fevereiro a agosto do ano passado. Entre elas, a carga horária de servidores inferior a 40 horas por semana e a redução do serviço público de saúde para a população. Para agravar a crise, os servidores do Estado não concordam com a escolha do novo secretário de Saúde. Um dos motivos é porque, há 8 anos, Alex Busquet foi o responsável pela transferência de pacientes em estado grave de um hospital que funcionava aqui nesse terreno, no centro do Rio. Na época, 16 pessoas morreram. Alex Busquet era um dos diretores do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado, que oferecia tratamento médico aos funcionários. Ele autorizou a demolição do prédio para a construção de um hospital federal. Na época, houve protesto e a tropa de choque foi chamada. Até hoje, o terreno está vazio. A ordem partiu da mesma pessoa que indicou Busquet para o cargo, o então secretário de Saúde, Sérgio Cortes, um dos principais articuladores do esquema de corrupção comandado pelo ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Ele não tem autoridade para representar a saúde para a população aqui do Rio de Janeiro. Os servidores encaminharam um ofício à Assembleia Legislativa em repúdio ao novo secretário. A Secretaria de Saúde informou que respeita a manifestação dos servidores, mas esclarece que a nomeação de Alex Busquet é técnica, com uma gestão que vai buscar a transparência, a valorização dos profissionais e a fiscalização dos contratos. Centenas de abalos sísmicos foram registrados nesta quarta-feira no México. As chamadas réplicas aconteceram com menos intensidade depois daquele terremoto de magnitude 7,4 graus de ontem. O epicentro foi na cidade de Oaxaca, mas o tremor também foi sentido na capital, Cidade do México. Pelo menos 6 pessoas morreram e 30 ficaram feridas. Ainda no cenário internacional, veja só mais essa. Milhares de macacos invadiram uma cidade na Tailândia e os moradores ficaram presos em casa, pois é. Os habitantes estão refugiados e existem territórios proibidos para seres humanos por causa dos milhares de macacos que vocês estão vendo aí nas imagens. Eles estão tomando conta das ruas. Com o passar do tempo, os animais invadiram todos os locais e se apropriaram de edifícios e obrigaram comércios a fechar as portas. Em 3 anos, a população de macacos dobrou e hoje 6 mil macacos convivem com cerca de 27 mil humanos na cidade. É praticamente um macaco para cada 4 pessoas. Voltando ao Brasil, o governo de São Paulo quer retomar as aulas em setembro, com um rodízio de alunos. Na sua opinião, já há preparo para esse tipo de retorno? Mande sua mensagem para a gente no nosso WhatsApp. O Jornal da Record News aguarda a sua participação. O WhatsApp já está aí na tela, o 11 942 12 8782. Você também pode participar na nossa live. Eu já estou correndo para lá no Facebook, no Instagram, no Twitter, hashtag JRNews e também participa. E olha, uma nova linhagem do vírus da Zika está em circulação no Brasil e pode dar origem a uma epidemia. Detalhes você vê daqui a pouquinho. Vamos para a nossa primeira live. Você que está assistindo a televisão, o Jornal da Record News, agora corre aqui para o celular para poder acompanhar a nossa live com a nossa pergunta do dia. Vamos ver o que o pessoal está falando sobre essa ideia de voltar às aulas. Alexandre de São José do Rio Preto. Sim, acho que devemos retomar a rotina o mais breve possível. Pelo menos essa é a opinião do Ale. Valeu, Ale. Obrigado. Forte abraço para você. Já Humberto de Salvador diz o seguinte: acho que vão voltar às aulas em setembro. Acho que voltar às aulas em setembro não faz nenhum sentido. O ano de 2020 está perdido para todo mundo. Roberto Mais, da turma dos pessimistas. Obrigado, Roberto. Robinson, de Campinas, ele tem a seguinte opinião. Olha, hoje acho que as pessoas não estão prontas, mas em setembro dá para se preparar com tranquilidade. Obrigado pela participação, Robinson. Vamos para a próxima.
O Brito, de São Paulo, não estamos preparados. Só vou mandar meus filhos para a escola no ano que vem. Infelizmente, vão ter que fazer a mesma série. Essa é a opinião do Brito, está aí registrada. Brito, obrigado. Elias de Recife, acho que não, porém, infelizmente, um dia as coisas terão que retornar mesmo em condições precárias. Obrigado, Elias. Forte abraço para você. Amarildo de Vitória, no Espírito Santo, ainda não dá para opinar na visão dele, pois ninguém sabe como estarão as coisas em setembro, né? Pois é, um projeto da Prefeitura, do Governo do Estado já tentando olhar lá na frente. Amarildo, obrigado pela participação. Momento da gente dar um alô para a galera que acompanha a gente sempre no Face. A Aninha Miranda mandando uma boa noite para toda a nossa turma aqui do JR News. Um abraço para você, Aninha. Ela que fala lá de Natal, no Rio Grande do Norte. O Jorge Godinho participando de Juquitiba, aqui em São Paulo. Boa noite a todos, uma ótima noite para você também, Jorge. Obrigado pela companhia. Léo Melo, boa noite para você também, Léo Melo. Para Vídima Maria do Nascimento Santana, para Rosângela Ferreira. A Marlene Pizzo também está assistindo, ligadinha aqui conosco no Facebook, participando, mandando sua mensagem. Não esqueçam de mandar a cidade, é sempre legal falar a cidade de onde vocês estão falando. O Anivaldo Sabino Nascimento também está registrado aqui. Vaniomena, essa sempre manda a cidade, ela é da nossa querida Maceió, nas Alagoas. E ela brinca com a reportagem que a gente mostrou há pouco, dos macacos, que virou o planeta dos macacos. Pois é, que situação, hein? A Toninha Silva dá uma boa noite a todos. Minhas netas não voltam para a escola esse ano, estudam no particular e continuarão online. E mesmo que perdessem o ano, nós preferimos. Ou seja, uma preocupação com a saúde, né, Toninha? Obrigado pela participação, está registrado aqui. Emanuel Gomes Soares, ele também é super fã. Fala, Emanuel, como é que você está? Ele diz, olha, eu acho que não, mas temos que enfrentar esse inimigo. Não vai dar para ficar isolado para sempre. Pois é, essa é a opinião do Emanuel, está registrada aqui também. Emanuel, valeu, obrigado pela análise. Sempre o Emanuel traz análises interessantes, inteligentes, botando na balança os prós e os contras. Valeu, Emanuel. Andressa Pinheiro, ela é de Santa Catarina e é contra a volta das crianças à escola. E olha que é um estado que estava saindo muito bem, agora teve um aumento no número de casos. Florianópolis voltou com algumas restrições, mas ao longo do jornal a gente vai falando mais sobre isso. Em 20 segundos a gente está de volta na tela da sua TV. Estamos de volta para falar que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu que Sara Giromini pode deixar a prisão, mas terá que usar tornozeleira eletrônica para ser monitorada. A líder do grupo de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, 300 do Brasil, está presa desde o último dia 15. Ela é suspeita de receber recursos para promover atos antidemocráticos. Outras medidas também foram determinadas por Moraes, que é o relator do inquérito do caso. O grupo não pode manter contato entre si e também com alguns parlamentares. Vamos falar com o Heródoto Barbeiro mais uma vez, porque o Banco Central anunciou que o recurso do WhatsApp, que a gente anunciou aqui, de pagamento, será suspenso e por tempo indeterminado em todo o Brasil. O Heródoto, então, conta para a gente o motivo dessa suspensão. O que houve, Heródoto? Olha, Gustavo, realmente fiquei bastante surpreso com essa decisão. Não foi só o Banco Central, não. Foi também o CAD, que é aquele Conselho de Administração de Concorrência. O CAD também entrou na parada. Agora, veja o seguinte, fiz aqui os levantamentos de alguns dados importantes que diz respeito ao seguinte. 90% dos celulares tipo Android, eles dão acesso, então, aí ao WhatsApp, que, aliás, é uma empresa do grupo do Facebook. Outra coisa que eu vi aqui foi o seguinte, é que tem 70 milhões de pessoas no Brasil, quase metade da população brasileira que usa o Android tem acesso ao WhatsApp. Outra coisa importante é o seguinte, isso tem mais ou menos uma quantidade de 1.300.000 pessoas de mensagens passando por lá. E as pessoas ficam pelo menos 1h30 por dia no Zap Zap. Agora veja o seguinte, Gustavo, quando eu faço uma transferência da minha conta bancária, lá do Banco do Brasil para um outro banco, eu pago uma TED. Aqui pelo Facebook e pelo WhatsApp a gente não pagaria nada, a gente pagaria direto.
Só que houve aí uma relação econômica entre o WhatsApp e a Cielo, e o CAD considerou o seguinte, que era uma forma de monopólio, que vai retirar outras empresas, então, do mercado. Por esse motivo, então, eles também resolveram dar um break nisso. Claro, foi um impacto muito grande em cima da Cielo, que tem toda essa transmissão de dados, mas eu acho que foi um impacto violento também em cima do bolso do consumidor. Uma vez que pelo WhatsApp você queria mais fácil, mais simples e, consequentemente, você não ia pagar a tarifa. Mas essa interrupção, como você lembrou muito bem, ela não é permanente, ela é temporária. O Banco Central está dizendo que vai estudar uma forma de abrir o mercado para que outras empresas também possam participar e a gente possa fazer uma transferência de uma pessoa física para outra sem pagar nada. Então, Gustavo, se você quiser me devolver aquela grana que eu te peguei emprestado, que você pegou emprestado comigo, e mandar de volta para mim via WhatsApp, você pode mandar que você não vai pagar nenhum tostão na transferência como eu pago hoje, tudo bem? Eu acho que a gente perdeu o contato com o Heródoto, eu não consegui ouvir o finalzinho da sua frase, então a gente vai se despedindo, brincadeiras à parte. Eu não estou devendo dinheiro não, Heródoto, não vem para cima de mim não, mas a gente pode fazer negócio se você quiser me vender a Kombi, quem sabe, aí já é um bom negócio. Por enquanto, nós estamos aqui no nosso Zap Zap, como você sabe, né? Inclusive oferecendo para o pessoal de graça, ninguém paga nada, o resumo do jornal às 6h30, desde que o pessoal mande um Zap Zap para nós dizendo que vai querer receber o resumo. Tudo bem? Boa, Heródoto, informação de qualidade e de graça, então mande uma mensagem para o nosso WhatsApp para você receber o resumo das notícias. Agora a gente fala do Zika, o Zika vírus. Pois é, que de acordo com o estudo da Fiocruz, uma nova linhagem do vírus da Zika, não é do coronavírus, está em circulação no Brasil e pode originar uma epidemia. Pois é, por meio de uma ferramenta que monitora as sequências genéticas do vírus, pesquisadores detectaram pela primeira vez no país um tipo africano do vírus com potencial de originar uma nova epidemia. De acordo com o Ministério da Saúde, agora em 2020, foram notificados quase 3.700 casos prováveis do vírus da Zika. Mas, segundo cientistas, com essa nova linhagem genética, a situação pode mudar e, claro, a gente tem que ficar muito atento. Mudando um pouco de assunto, funcionários do Banco Mundial pediram a suspensão da nomeação do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub. Em uma carta aberta, a Associação dos Funcionários cita uma publicação nas redes sociais em que o então ministro da Educação teria debochado do sotaque chinês e responsabilizado a China pelo coronavírus, o que levou o Supremo a abrir uma investigação sobre o racismo contra o então ministro. O texto destaca ainda que Weintraub sugeriu que os ministros do STF deveriam ser presos e que o último ato dele como ministro da Educação foi revogar a portaria que promove cotas de pós-graduação para negros e povos indígenas. Até o momento, o ex-ministro não falou sobre esta carta. E nos Estados Unidos, a justiça condenou a farmacêutica Johnson & Johnson a pagar uma indenização bilionária a um grupo de mulheres. A justiça entendeu que um talco para bebês pode ter provocado câncer de ovário em mulheres porque contém, entre outras substâncias, o amianto. A empresa foi condenada a pagar o equivalente a mais de 10 bilhões de reais para 22 mulheres que moveram a ação. A farmacêutica já adiantou que vai recorrer e garantiu que o produto é seguro, ou seja, não causa câncer. Por isso, embora a venda do talco tenha sido suspensa nos Estados Unidos e no Canadá, o produto segue sendo vendido no restante do mundo, inclusive aqui no Brasil. Por falar em Brasil, o Senado brasileiro aprovou nesta quarta-feira o Marco Legal do Saneamento Básico. Mas o que traz esse projeto? Quem explica para a gente é Alessandro Azzoni, economista e especialista em direito ambiental. Alessandro, obrigado pela participação aqui conosco. O debate sobre o Marco do Saneamento não é novo, já está há um bom tempo lá no Congresso. Eu queria que você explicasse um pouco da importância desse debate. Afinal, metade da população não tem saneamento ainda no nosso país, né? Gustavo, é um tema realmente muito pertinente que já ficou à discussão. Eu acho até que demorou muito para esse marco ser aprovado. O caminho que o presidente Bolsonaro tomou em pôr à frente esse projeto e defender a autoria desse projeto vem em bom momento, porque nós estamos envolvendo uma questão ambiental. Eu vi muitas críticas em relação ao preço, de como ficaria a questão do segmento
de preço, como esse produto chegaria da água e os tratamentos de água chegariam à questão de preço. Mas só para lembrar que, como vocês estão mostrando na imagem, nós temos praticamente dentro do nosso sistema de tratamento de água e esgoto, nós temos a coleta de esgoto, ela em alguns municípios é feita, mas ela não é tratada e de uma certa forma ela acaba como em córregos, em rios e mares. Nós temos um exemplo aqui na cidade de São Paulo, que é o próprio Rio Tietê, o Rio Pinheiros, que nós gastamos já inúmeros quantidades de dinheiro para tentar recuperar e a contaminação se dá por lançamento de efluentes de esgoto. Então, essa contabilização desse valor, ela nunca entrou na conta. Então, e as famílias que praticamente hoje, nós temos praticamente 56% da população brasileira que tem o tratamento do seu esgoto. Nós estamos falando de numa universalização do sistema de esgoto. Então, esse marco regulatório, ela realmente traz um novo marco para essa questão ambiental. Não só o fornecimento de água, mas na questão de tratamento e coleta desse esgoto, né? Então, eu acredito, Gustavo, que isso seja um grande avanço. Inclusive, quem ficou dentro dessa PL, do marco legal, foi a Agência Nacional de Águas, que está ligado diretamente com o Ministério do Meio Ambiente. É um órgão extremamente atuante, ativo nas questões hídricas, foi altamente atuante nas questões, quando a gente teve em 2014 a questão da falta de água, e eu acho que a competência, como foi colocado para a agência, inclusive para regular a questão do preço, a questão da tarifa, achar o ponto de equilíbrio correto para a aplicação das tarifas, a qualidade do serviço que vai ser aplicado. Então, nós vamos ter agora realmente um ponto de você poder chegar, que é a questão da universalização do sistema de saneamento básico, ou seja, todos poderão ter o seu sistema, o seu esgoto tratado. Então, eu acho que isso é o bem mais importante que nós temos hoje. Alessandro, eu queria tocar num outro ponto do marco que muitos congressistas levantaram, que isso pode fazer parte positiva da retomada da economia aqui, da recuperação econômica no país. Se falam aí em 1 milhão de empregos que esse marco legal, ou seja, a abertura do mercado para as empresas privadas podem criar. Você acredita que, de fato, isso a participação de novas empresas, de empresas privadas, vão trazer, de fato, empregos e, claro, a questão da melhoria do saneamento, isso você já falou, mas e sobre a relação econômica? Isso pode, de fato, trazer coisas positivas para o Brasil nesse momento que a gente precisa aquecer a economia? Sim, eu acho muito importante. Um grande exemplo disso, dentro do estado de São Paulo, nós temos a Sabesp, ela é uma empresa que ela é cotada internacionalmente, ela teve resultados na faixa de um bilhão de reais praticamente de lucro, né, na sua receita. Ela é cotada na Bolsa de Nova York, sobre ADRs, e cotadas nas bolsas brasileiras, e o capital ainda permanece, 50% permanece dentro do Estado. Eu acredito que esse modelo de negócio, que mostra a eficácia de uma empresa dessa, que ela pode atuar dentro de um segmento de saneamento, tratamento de água, coleta e esgotamento sanitário em geral, eu acho que isso mostra que realmente essa capacidade de você gerar empregos, porque uma obra de saneamento, ela não é tão simples. Para você fazer todo o sistema de captação, ela é uma obra de infraestrutura muito pesada, por isso que muitas vezes o setor público, né, ela demora tanto para efetivar um projeto de saneamento, porque ela envolve na questão urbanística, a questão de mobilidade urbana, e quer dizer, é um projeto que envolve desde um projeto de engenharia até a parte técnica na elaboração de novas tecnologias. Eu acredito sim que nesse momento, e com o déficit que nós temos dentro do Brasil de fornecimento de água e de tratamento de esgoto, eu acredito sim que seja um grande passo para a recuperação, e eu acredito que isso foi um avanço muito importante para o segmento.
Alessandro, quero agradecer demais a sua participação, explicando a importância desse marco do saneamento. Um forte abraço, até uma próxima. Se você gostou da entrevista, quer acompanhar, pegou no finalzinho ou quer compartilhar, acessa lá nossa página no YouTube, youtube.com/recordnews. O governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira o plano de retorno às aulas. A previsão é que a retomada aconteça já a partir de setembro. A gente vai mostrar os detalhes daqui a pouco, mas a gente quer, claro, a sua participação na live. Corre lá para as nossas redes sociais e participa comigo. Estamos com o sinal aberto aí nas redes sociais para sua participação, começando pelo WhatsApp. O Adivaldir, do Rio de Janeiro, ele diz o seguinte, vamos lá. Podem até retornar, mas sabendo que este ano letivo já está perdido e que será muito difícil recuperar. Obrigado pela participação, Adivaldir. Agora a gente vai até Recife, com o Joaci. Sim, acho que se depois de mais de 90 dias as pessoas ainda não estiverem preparadas, elas não estarão nunca. Tá aí o Joaci, obrigado pela participação, Joaci. Egeide, de Caxias do Sul, vai levar tempo para as pessoas estarem preparadas, mas acho que em setembro tudo deve voltar ao normal. Obrigado pela participação, Egeide. Vladimir, de São Paulo, capital, sim, acho até que o retorno das aulas deveria acontecer em julho e não em setembro, pelo menos é a opinião do Vladimir. Vladimir, obrigado pela participação. A Lúcia, do Rio de Janeiro, ela fala o seguinte, não, acho que deveriam encerrar o ano, seria bem mais seguro, mas aí tem o problema, e onde que essas crianças vão ficar, Lúcia? Principalmente quando os pais saírem do home office, quando os pais voltarem a trabalhar, a movimentação, por isso que tem que ter uma preocupação até ampliada, não só na questão da educação, mas das crianças e os pais. Lúcia, obrigado de qualquer forma. Mário, Porto Alegre, acredito que sim, as pessoas devem estar ansiosas e preparadas para este retorno. Tem pai que está desesperado, né? Pai e mãe que estão desesperados. Bom, vamos dar uma olhada aqui no Face. A Ana Loureiro, ela diz o seguinte, as escolas particulares devem estar mais preparadas que as públicas. De fato, a gente viu isso até quando começaram as aulas online, o ensino à distância. Escolas particulares, infelizmente, tinham muito mais estrutura que as nossas escolas públicas, né? Ivone Faulin dizendo que deveriam autorizar as escolas particulares a voltarem, já que devemos pagar por aulas online, o que não é a mesma coisa que a presencial. Pois é, o Emanuel Gomes participando mais uma vez, ele fala da Paraíba, né? E aí ele fala, infelizmente aqui na Paraíba temos muito pouco saneamento básico, inclusive temos dificuldades constantes no abastecimento, porque a companhia gerida pelo governo estadual não presta um serviço bom. Tá aí, não é só na Paraíba, né? São em vários locais do Brasil, as grandes metrópoles até as cidades pequenas, por isso que era algo que precisava ser debatido. De fato, demorou um bom tempo, agora passou no Senado, a gente segue acompanhando para ver se de fato teremos uma evolução nesse ponto. A Ivânia Omena participando. Se eu já tinha cuidado para o mosquito não proliferar na minha casa, agora eu vou aumentar os cuidados. Boa, Ivânia Omena, que a gente falou do Zika vírus. E é importante, né? O saneamento ajudaria a gente a combater justamente vírus como o do Zika vírus, como o da dengue, porque a gente viu, a gente mostrou as imagens, né? Muitas localidades do Brasil inteiro tem o esgoto a céu aberto, aquilo provoca doenças sérias, a gente tem locais que tem até cólera, que é uma doença super antiga, e infelizmente, claro, o saneamento prejudica muito a saúde de todos nós brasileiros. Em 20 segundos a gente está de volta na tela da nossa TV, até lá! JR News de volta para falar sobre bares e restaurantes. Obviamente, eles estão sofrendo muito, mas nos setores que mais sofrem com essa pandemia. Para falar mais sobre os impactos, eu vou conversar mais uma vez com o Heródoto Barbeiro. O Heródoto, conta mais para a gente. É um setor que sofre muito, o delivery, claro, não dá conta.
com tantos empresários sofrendo por não poder receber os clientes. Exatamente, Gustavo. Esse é um dos setores da chamada prestação de serviços que mais sofre o setor de bar e restaurante. E nós temos o seguinte, eles são importantes, obviamente, em todas as grandes cidades, em todas as cidades brasileiras, mas especialmente nas grandes. Mas eu escolhi aqui uns números que vieram do Sindicato dos Bares e Restaurantes do Rio de Janeiro. Por quê? Porque, logicamente, o Rio de Janeiro foi sempre uma cidade que teve grande vida noturna. O Rio de Janeiro é uma cidade diretamente ligada ao turismo. E por esse motivo, então, eu peguei os dados de lá, para servir como base para outras cidades brasileiras. Vamos, então, aqui aos números da nossa primeira mostragem. Olha só, isso só no mês de abril. Veja bem, só no mês de abril, o setor de bares e restaurantes do Rio de Janeiro perdeu 18 mil postos de trabalho. São 18 mil pessoas que ficaram sem emprego e estão, logicamente, engrossando o chamado exército de reserva, que hoje a gente não sabe se é de 12 milhões ou 12 milhões e meio de pessoas que procuram emprego e não acham no país. O segundo dado também interessante, que serve como parâmetro para outras cidades brasileiras, além do Rio de Janeiro, é o impacto no setor de bares e restaurantes. Olha, no Rio de Janeiro, total de bares e restaurantes tem 10 mil. Eles fizeram uma conta e chegaram à seguinte conclusão. Chegaram à conclusão de que quando for possível voltar a trabalhar, dos 10 mil, 4 mil não voltarão, quebraram. Então, 40% dos bares e restaurantes do Rio de Janeiro não deverão voltar. E esse ano, eles já contabilizaram prejuízo. Um prejuízo que atingiu esses 10 mil estabelecimentos, 1 bilhão e 600 milhões de reais. Por isso, como você falou ali no comecinho, os empresários dessa área estão quebrados e muitos deles vão depender de ajuda governamental, de financiamento ou de distanciamento de pagamento de impostos ou renegociação do contrato, senão eles não vão sobreviver. Outro dado importante, além desses que nós temos aí, vou virar a nossa telinha, que é o seguinte. Quer dizer, não, mas muitos desses bares e restaurantes, não só no Rio de Janeiro, mas em outras cidades do Brasil, eles estão trabalhando no sistema de delivery. É verdade, realmente. Mas olha só, o delivery, segundo o sindicato, ele responde por 25% do faturamento do bar ou do restaurante. Então você imagine, um bar ou restaurante que for faturar 10 mil reais por mês, ele só vai faturar 2,5. Com 2,5 ele não consegue pagar os impostos, não consegue pagar o aluguel e não consegue sequer pagar os empregados, porque ele precisa também do chamado capital de giro para poder investir. Então esse é um quadro bastante, vamos dizer assim, desfavorável para a prestação de serviço, bares e restaurantes. Está aí o exemplo do Rio de Janeiro, mas, Gustavo, como eu disse no comecinho, isso serve de base para outras cidades brasileiras. Vamos ver o que vai acontecer aí na frente, a maneira pela qual eles poderão ser liberados. Há, inclusive, uma proposta, o seguinte, que quando for liberado, eles possam trabalhar só com metade da lotação. Com essa cena que a gente está vendo, as pessoas bastante separadas. Mas ainda assim, quem passou por um período de não faturar nada, faturar pela metade não vai ajudar muito. Vamos aguardar novas informações a respeito dessa prestação de serviço. É isso aí, Gustavo. Valeu, Heraldo. A gente vai acompanhando. Obrigado pela participação. Até mais. Agora a gente vai falar do Supremo Tribunal Federal, que proibiu que estados e municípios reduzam jornadas e salários de servidores públicos quando os gastos com o pessoal ultrapassarem o teto de 60% da receita. Reduções salariais temporárias estão previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, mas estão suspensas pelo Supremo desde 2002, porque a Corte considera que há possibilidade de ferir a Constituição. A análise de ações sobre diversas partes da lei foi retomada nesta semana. E olha, uma aposta de Brasília acertou sozinha 6 dezenas da Mega Sena e faturou um prêmio de 43 milhões de reais. Os números sorteados foram 15, 16, 20, 38, 40 e 58. A Quina teve 48 acertadores e cada um levou para casa algo em torno aí de 67 mil reais. E o ministro Wagner Rosário é o convidado de hoje do JR Entrevista às 10 horas da noite aqui na Record News. O atual ministro da Controladoria Geral da União será entrevistado pelos jornalistas Luiz Fara Monteiro e Guilherme Portanova, logo depois aqui do Jornal da Record News. Obviamente, você não pode perder. Você percebeu que a conta de luz está mais cara? A sua? Participa com a gente. Ela está mais cara? Ela veio mais alta esse mês? Tem muita gente surpresa com esse valor que está sendo cobrado. A gente vai explicar por isso.
Mas antes, conta lá na nossa live no Facebook, no Twitter, no Instagram, se você também percebeu essa mudança no preço. Eu te espero lá. Estamos no ar com mais a sua participação. Já vou para a tela para dar tempo de falar com todo mundo. Eduardo de Brusque, não estão preparadas as pessoas para voltarem à escola. Acho que não adianta mais voltar às aulas este ano. Pelo menos essa é a opinião do Edu. Valeu, Edu. Obrigado pela participação. Do Edu para o José de Três Corações, em Minas. Ele diz o seguinte: olha, acho que no momento, as pessoas estão muito angustiadas com o coronavírus. O retorno será difícil para todos. Valeu, obrigado, José. Agora a gente vai até onde? Até Salvador. Soteropolitano e Thaís, falando. O governo paulista está de brincadeira. As crianças não estão preparadas para o retorno, pois elas não tomam os mesmos cuidados que os adultos. E criança, ainda mais dependendo da idade, sempre está muito junto uma da outra, quer brincar, né? Então tem que ter todo esse cuidado. Valeu, Thaís. Moacir, São Paulo, capital, diz o seguinte: acho que o povo está preparado para o retorno, sim, desde que cumpram as regras determinadas. Valeu, obrigado pela participação. Márcio, que é de BH, Minas, olha o que ele disse. Ele disse: vamos ter que ver como a contaminação da Covid-19 estará em setembro. É importante avaliar se vai estar em ascendência ou não. E, quiçá, né, Márcio, vamos ser positivos, a gente já tem uma vacina, né? Os protocolos estão andando rapidamente para a produção da vacina. A gente está, o Brasil, próximo a assinar um acordo, a gente mostrou o ministro da Saúde falando, para a produção da vacina aqui no Brasil. Então, claro que fica a sensação de que, quem sabe, em setembro a gente já tenha uma produção de uma vacina, o que daria muito mais tranquilidade para a gente não só retomar as aulas, mas retomar o dia a dia tranquilamente. Obrigado, Marçô. Obrigado pela participação. Rosilene do Rio. Na verdade, ninguém está preparado para voltar às atividades, mas precisamos adaptar às novas condições. Valeu, Rosilene. Um forte abraço. Quanto tempo a gente já tem? 1 minuto, então dá para conversar com o pessoal do Facebook. Olha, a Toninha está falando aí sobre as contas. Ela falou: no mês 5 veio zerada, porque foi menos que a tarifa mínima, pois estive fora, e mês 6 veio normal. Aguardo o mês 7, que medo, moro em Guarulhos. Está aí a Toninha preocupada. Como veio a sua conta? A sua conta veio mais alta? Tem muita gente falando que veio o dobro, que veio quase o dobro, e a gente vai explicar por quê. Há uma explicação, mas claro, cada caso é um caso. Eu vou mandando meu abraço para o Marcelo da Amante, ou Marcelo da Amante Pascoal, de Agudos, aqui em São Paulo. Valeu! Um forte abraço para Mari Cabelos, que manda até uma hashtag: escolas fechadas, vidas preservadas. Pelo menos é a opinião da Mari. E a Nath ao meu ouvido aqui falando 20, 15. Em 15 segundos a gente está de volta. Um abraço. Horas e 45 minutos, estamos de volta para falar sobre as escolas. O governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira o plano de retorno às aulas. Renato Casagrande, especialista em gestão da educação, vai analisar essa volta, essa possibilidade de volta que está programada para setembro. Renato, obrigado pela participação aqui conosco. Nessa apresentação do governo, foi falado mais ou menos por cima, né? Não há nada analisando qual colégio, qual idade que deveria ser retomada de fato. Isso tem que ser uma preocupação, ou seja, começar por onde? Pelas crianças pequenininhas mesmo, por todo mundo, pelos mais velhos? Como você analisa não só essa opção, mas também o que foi apresentado pelo governo de São Paulo? Eu estou com um pouquinho acho que uma conexão um pouco ruim aqui, Gustavo. Boa noite a todos. Eu não sei se está conseguindo me ouvir. Eu estou te ouvindo bem, Renato, pode ficar tranquilo. Então, por favor, é que eu não te ouvi, você pode repetir um pouquinho para mim, então, claro. a pergunta, por favor. Renato, eu queria questionar
primeiro que você falasse o que você achou desse plano apresentado por São Paulo, e a minha questão também é a idade certa para começar a volta, ou seja, é melhor começar pelos mais velhos ou pelos mais novos, ou isso não é tão relevante? Olha, Gustavo, primeiro eu achei a medida do governo de São Paulo bastante sensata, porque tem um prazo aí, nós até imaginávamos que voltaríamos em agosto e o governo coloca em setembro. Então, ele dá um prazo aí de 2 meses, mais de 2 meses, para as escolas se organizarem e ainda com algumas condições, né? Se voltamos ou não voltamos. Então, eu acho que o prazo está adequado e as medidas também vão ao encontro do que a gente já tem estudado e observado praticamente em todo o mundo. As escolas que estão retornando com essas medidas, ou seja, nós vamos voltar de forma gradativa e também com a volta parcial dos alunos, não teremos todos aqueles alunos da turma. Então, as medidas do governo, a princípio, parecem bastante sensatas e coerentes. Com relação a quem voltar, esse é um dilema muito grande que divide os educadores. De um lado, as crianças que mais necessitam voltar são da educação infantil e do ensino fundamental do 1º ao 5º ano, por causa dos pais que precisam, na verdade, trabalhar e não têm, às vezes, com quem deixar essas crianças, e também porque são as crianças que mais estão sofrendo com o ensino remoto. Então, elas têm uma dificuldade maior de se adaptar e precisam dos pais o tempo todo. Então, a prudência mandaria essas crianças. No entanto, se nós observarmos a questão do cuidado, da higiene, da dificuldade, a gente chamaria os mais velhos, porque tem mais discernimento, é mais fácil do professor lidar, o adolescente ou a criança do 6º ao 9º ano já tem mais, consegue compreender melhor as questões de higiene, os cuidados de isolamento, que a criança tem mais dificuldade. Então, nós ficamos divididos. Eu acho ainda, como educador, eu acredito que nós poderíamos voltar com o ensino médio e também com a educação infantil, porque são escolas geralmente diferentes, não são as mesmas escolas. A educação infantil é o ensino municipal e o ensino médio é o ensino estadual, é o sistema de ensino estadual, e na particular também nós temos geralmente espaços diferenciados. Então eu começaria com a educação infantil com todo cuidado, com muito cuidado, com poucos alunos por turma, atendendo todas essas recomendações do governo do Estado de São Paulo, que com certeza também serão as recomendações dos outros governos estaduais, para que a gente então possa voltar com mais segurança. Renato, uma pergunta que muita gente tem falado, até porque a nossa pergunta do dia hoje aqui no programa é justamente sobre esse assunto, é sobre a questão do ano ter sido considerado perdido para a educação. Você concorda com isso? Há tempo ou é muito pessimismo falar em ano perdido para a educação? Eu acho pessimismo falar em ano perdido, porque nós temos, primeiro, uma volta prevista aí para o mês de setembro, teríamos ainda setembro, outubro, novembro e dezembro, imaginando que a gente vai até quase 31 de dezembro. Então, nós teríamos aí 4 meses que poderíamos trabalhar bastante e lembrar que nós estamos também ofertando o ensino remoto, que é o ensino não presencial, e muitas crianças estão tendo essa oportunidade. Nem todos. Vamos lembrar que nem todos os alunos estão tendo. Tem muitos municípios que não voltaram, tem muitos alunos que não têm acesso à internet, que não têm equipamentos. Então, para esses alunos, nós vamos ter que ter um plano de reposição e de recuperação muito sério, muito cuidadoso. Mas não considero perdido, eu sou otimista. Eu também vou pegar o que o secretário de Educação falou, nós vamos ter aí 2, 3 anos para recuperar esse ano letivo. Nós não podemos imaginar ficar muito fechado no ano letivo de 2020, restrito a esse ano. Nós acho que os educadores têm uma tarefa grande, que é selecionar os principais objetos de aprendizagem, os principais conteúdos, aqueles que são imprescindíveis para este ano. E eu ainda defendo que nós encerremos o ano letivo em dezembro, agora, e a recuperação desse conteúdo perdido, o conteúdo que não vai conseguir ser ministrado, ele seja feito no ano letivo de 2021. Eu não gostaria, sinceramente, como educador, de ver a gente arrastando para o próximo ano esse problema de reposição de carga horária. Isso é muito doído, muito difícil. Eu prefiro um ano letivo com 220 dias letivos no ano que vem,
20 dias a mais, com uma carga horária de 1.000 horas, se for o caso, do que nós ficarmos empurrando para o mês de janeiro o ano de 2020. Eu encerraria o ano de 2020 em dezembro. A gente perdeu um pouquinho o contato do Renato, mas deu para pegar muito do que ele falou, e é um debate que, claro, que a gente vai continuar. Assim como o ano letivo, ele falou, olha, termina em 2020, mas a gente tem que se programar, a gente tem que falar muito sobre esse assunto e, claro, a gente vai falar bastante aqui sobre a necessidade de se falar da educação. Agora, falando de reclamação de consumidor por causa da conta de luz. Muitos reclamaram. Por quê? Porque ela aumentou durante a pandemia. Na Grande São Paulo, muita gente se surpreendeu com o valor cobrado. Veja só. Este restaurante está fechado ao público desde o início da quarentena, há 3 meses. Só que a conta de luz tem vindo mais alta. Tomei um susto, fiquei bem impressionado, na verdade, com a conta. Luiz Felipe tem uma casa para alugar, mas mesmo com o imóvel desocupado há 4 meses, o valor cobrado é alto. Eu estava esperando pagar pelo menos uns R$50 em cada conta e está vindo 215. Para não pagar uma conta com valor acima do que foi realmente consumido, a recomendação é fazer uma autoleitura do quadro de luz da sua residência ou estabelecimento comercial. Caso contrário, a conta será baseada na média mensal dos últimos 12 meses. O procedimento é indicado porque os profissionais das concessionárias que faziam a leitura dos dados deixaram de realizar o serviço durante a pandemia. Conrado até tentou fazer a autoleitura, mas não conseguiu enviar as informações. Eu tentei entrar no aplicativo, mas aí quando eu coloquei para fazer a autoleitura, ele me mostrava que eu só poderia fazer no próximo mês, porque eu só tinha do dia 1 até o dia 3. Eu entrei após essa data, que eu não sabia quando era exatamente. Segundo a Enel, concessionária responsável pela distribuição de energia nos estados do Rio de Janeiro, Ceará, Goiás e São Paulo, as leituras presenciais voltaram a ser feitas em junho. Por isso, muitos consumidores também sentiram um aumento na cobrança a ser paga no mês que vem. A empresa afirma que o motivo dessa alta é uma compensação pelos meses anteriores. Isso é matemático, porque é uma leitura desse mês, menos a leitura do mês passado. Se eu estimei a leitura do mês passado, agora automaticamente um menos o outro vai vir a diferença. Isso pode vir para maior ou para menor. Em caso de cobrança maior do que o consumo, é possível ter o reembolso. Se a concessionária não resolver, procurar a ouvidoria. Se a ouvidoria não resolver, procurar a agência, que é a ANEEL. E aí, no último caso, é procurar pequenas causas ou a justiça comum para ter os seus direitos garantidos. A Maratona de Nova York foi cancelada por causa da pandemia. A maior corrida do mundo só está prevista para voltar a acontecer em 2021. Antes, estava marcada para o dia 1º de novembro. Mesmo com uma data consideravelmente distante, os organizadores entenderam que não é seguro realizar a maratona agora. O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, disse que aplaude os organizadores do evento por colocar a saúde dos espectadores e também dos atletas em primeiro lugar. A última vez que a maratona foi cancelada foi em 2012, após a passagem do furacão Sandy. Enquanto uma nuvem de gafanhotos se aproxima do sul do Brasil, a praga está há meses assolando parte da África, Oriente Médio e Ásia. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a nuvem de gafanhotos deste ano é a pior na África em 25 anos e a pior no Quênia em 70 anos. A área pode sofrer ainda mais com a falta de alimentos, sem contar no aumento dos preços e outros impactos, como a pandemia. Na Índia, as populações de inseto chegaram em maio e se alastraram por diversas regiões do país. Os insetos botam ovos e se reproduzem em massa, o que significa que novas nuvens estão se formando e ameaçam chegar nessas regiões nas próximas 4 semanas. E o Jornal da Record News fica por aqui. Fique agora com mais uma edição do Jornal da Record. Tchau, tchau.